Paz do Senhor para os irmãos. Graças a Deus por tudo que o Senhor tem feito por nós. Estaremos estudando hoje a nossa última lição do trimestre, né? Agradecemos a Deus por tudo. Passamos por um ano difícil, mas o Senhor, Ele não nos deixou só, sempre esteve conosco. E nós glorificamos ao nome do Senhor por isso. Estudaremos a lição 13, quando Deus restaura o justo, né? O textuário diz assim: e o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Está em Jó, no capítulo 42, no versículo 10. A verdade prática diz assim: a restauração do ser humano acontece em razão do amor e da misericórdia de Deus, e não como consequência de esforço pessoal, piedade ou atos de bondade. Nós louvamos a Deus por isso, né? Não é por nós, é pela graça de Deus, né, que nós conquistamos essas vitórias. A introdução diz assim: essa última lição é sobre a restauração de Jó, né? Ela se dá quando ele se humilha diante de Deus e intercede por seus amigos. O testemunho de Deus sobre Jó provou ser verdadeiro, e os seus amigos tiveram de se retratar. Durante toda a provação, se manteve íntegro e não lhe foi atribuída impiedade alguma. Pelo contrário, o Senhor o restaurou de forma grandiosa. Glórias a Deus por isso. O primeiro tópico, a humilhação de Jó. O primeiro subtópico é o Jó humilhado. Graças a Deus, né? Nós aprendemos muito com Jó em relação a isso. Os capítulos 38, 39 e 40 demonstram como Deus expôs a Jó a onipotência na criação e a sabedoria em preservá-la. Mostrou que o patriarca era incapaz de compreender a dinâmica da criação, né? Ou de fazer algo parecido com ela, né? Então Jó se convence que os seus questionamentos eram injustos. Ele não era capaz de fazer o que Deus fez. Então, com que direito ele criticava os caminhos divinos? Apenas uma das criaturas de Deus era capaz de impor terror em Jó, né? Como se comportaria diante do Criador dessas criaturas, né? A pergunta: se ele não conseguia enfrentar, né, nenhuma das criaturas, as duas criaturas citadas antes, né, que era entendida como o crocodilo e o hipopótamo, né? Nós estamos falando aí do Beremote e o Leviatã, né? Ou seja, que era traduzido pelos estudiosos como crocodilo e o hipopótamo. O hipopótamo porque ele é um ser de grande força e ele é muito destrutivo quando ele parte para cima. E o crocodilo porque ele é perspicaz, né? Ele é esperto, ele é inteligente. Quando ele quer algo, ele toma uma condição para requerer aquilo, para conseguir. Então, se ele não controla essas duas criaturas, né, ou seja, nenhuma delas, como é que ele poderia, né, se querer se comportar como igual ao Criador, né? É o que dá a entender. O segundo subtópico, a reverência e submissão. Diante da visão da criação de Deus, Jó exclama: bem sei eu que tudo pode. Está lá em Jó, no capítulo 42, versículo 2, né? Demonstra sua atitude de reverência e submissão diante de Deus.
percebe que tudo o que aconteceu na sua vida tinha um desígnio divino, né? Ou seja, era tolice discutir ou questionar com a sabedoria divina. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia. Está lá em Jó, no capítulo 42, versículo 3. E repetindo a censura que Deus fez a ele, ele demonstra não ver mais injustiça nas ações de Deus. Admite que agiu com presunção, né? E que desconhecia os sábios propósitos divinos. Ou seja, Jó começa a se retratar, né? Começa a voltar a ter uma reverência, né? Mais voltada a Deus, né? Uma reverência real, e a se retratar daquilo que ele tanto reclamou, né? Terceiro subtópico, uma experiência viva com Deus. A postura de Jó diante de Deus muda. Ele ainda se dirige a Deus, mas não da mesma forma, né? Agora a sua atitude é humilde, né? Reflexo de uma experiência viva com Deus, conforme descrito, né? Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Está em Jó 42, capítulo 42, versículo 3. Ou seja, eu só ouvia quem era Deus, mas agora eu estou tendo uma experiência pessoal com Deus. Eu estou diante de Deus, eu estou te vendo, Deus, né? Para ele, Deus era conhecido apenas do que ele ouvia, né? E aí agora ele vê o Criador. Essa experiência muda a forma de ser, né? Jó, ele possuía um conhecimento de Deus apenas por tradição, aquilo que era passado, né, de pai para filho, né, das pessoas mais antigas, podemos dizer, do meio social dele, que eram incumbidos da parte da fé ou da religião, que passavam, né, as histórias sobre Deus. Mas agora ele o conhece por meio de uma experiência pessoal, algo único, né? A melhor coisa para uma pessoa é ele ter uma experiência pessoal com Deus, né? Como aqui mesmo diz, a vida muda, o jeito de olhar as coisas mudam, porque uma coisa é você ouvir, outra coisa é você ver, sentir e poder ter um diálogo, né? Por isso que quando oramos, a oração não é tido como meramente como você expressar palavras, e sim como um diálogo. Não é um monólogo, você não está falando sozinho, é um diálogo onde você fala com Deus e Deus no momento certo, ele te responde, né? Amém? Ou seja, nós não podemos nos contentar com o conhecimento teórico de Deus, mas experimentá-lo, né? Termos experiências vivas com o Altíssimo, renunciando aos nossos achismos, né? Ou seja, parar com esse negócio, eu acho que Deus é assim, eu acho que Deus vai fazer assim, né? Esse negócio de acho não existe. A palavra, segundo a palavra, o falar nosso de quem serve ao Senhor é sim, sim e não, não. O que passar disso é maligno, né? Ou seja, em relação a Deus, ou a gente tem uma experiência pessoal com Deus, ou devemos buscar essa experiência, né? Isso é muito importante para a vida cristã. E também uma coisa interessante, né? Confessarmos nossa miséria no pó e na cinza. Quer dizer o quê? Deixar o velho homem, né? Deixar aquilo que ficou para trás, se humilhar na presença do Senhor e reconhecer que Ele é poderoso na nossa vida e que sem Ele não somos nada. Como eu sempre digo, somos totalmente dependentes de Deus.
né? Também rejeitarmos orgulho e rebeldia, né? Muito cristão hoje tem muito orgulho e muita rebeldia porque acha que sabe tudo. E nós, como servos de Deus, nós temos que entender que nós não sabemos nada além daquilo que Deus nos permite. Então, a nossa humildade é que vai fazer com que nós tenhamos uma comunhão direta com Deus e tenhamos conhecimento da sua parte e da sua palavra, né? E a rebeldia não é de Deus, a gente sabe que rebeldia não é de Deus. Deus, ele não aceita a rebeldia. Por quê? Porque isso é uma afronta a Deus, né? Aqueles que não obedecem, que são rebeldes, na verdade eles estão fazendo a vontade de outra pessoa, o inimigo de nossas almas, né? Estão contrariando Deus e atendendo os interesses do inimigo da nossa alma, que é distanciar o homem de Deus, né? Nós temos que sim estar na presença do Senhor humildemente, né? Diante do Senhor para fazer a vontade de Deus e saber que Ele é glorificado em todas as áreas da nossa vida. É assim que tem que ser. Segundo tópico, a intercessão de Jó, né? Partimos aqui para a parte onde Jó vai começar a interceder pelos seus amigos, né? A ordem de Deus. Primeiro subtópico, a ira de Deus. Após se dirigir a Jó, o Senhor se volta para Elifaz, né? E diz assim: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Está lá em Jó, no capítulo 42, versículo 7. Essas palavras dizem muito sobre o conteúdo do livro de Jó, né? Onde as exposições feitas pelos seus amigos não eram todas verdadeiras, pois partiam de premissas falsas. Não apenas acusaram o patriarca, mas associaram o seu sofrimento a algum pecado cometido por ele, né? Ele, Jó, havia se humilhado, mas não do que lhe acusavam. Ele humilhou a respeito de suas falas precipitadas que revelavam orgulho e falta de bom senso. Ele errou durante o seu sofrimento, mas não por conta de pecados cometidos antes do atual sofrimento. Ou seja, a teologia, né, que foi usada pelos amigos de Jó não era totalmente verdadeira, né? Ela incluía coisas falsas que não agradou a Deus, né? E eles acusaram Jó de uma situação que ele não estava vivendo. Então nós temos que tomar cuidado com isso, para não acusarmos pessoas por não entendermos o que ela está passando, né? Muitas das vezes é Deus provando ela e a gente que está de fora começa a apontar o dedo e julgar. Em vez disso, vamos buscar ao Senhor para que o Senhor dê graça, dê sabedoria, conforte e dê força para que essa pessoa passe por isso, né? Porque apontar o dedo, todo mundo aponta. Agora orar é que é a premissa, que é onde entra o amor ágape, né? Aquele amor incondicional que é o que o Senhor nos ensina, né? Amar um ao outro, né? Como o Senhor Deus nos ama, né? Então, em vez de julgar, vamos buscar ao Senhor e ajudar essa pessoa em oração. Segundo subtópico, o pecado dos amigos de Jó, representado por Elifaz, né? Tá lá no capítulo 42, versículos 7 e 9. O pecado dos amigos de Jó foi exaltar a justiça de Deus e limitar seu poder soberano. Para eles, o sofrimento deveria ser uma consequência de um juízo divino como resposta a pecado praticado, né?
O livro de Jó demonstra quando, dentro dos propósitos de Deus, o sofrimento é manifestação de amor e graça e não forma de punição, conforme Jó, capítulo 1, versículo do 8 ao 12. Paulo concorda com esse princípio quando diz que foi concedida a graça de padecermos por Cristo e não de apenas crermos nele, né? Nisto os amigos de Jó pecaram e precisavam da intercessão de Jó, né? Ou seja, nós também podemos sofrer por amor a Cristo, injúrias, calúnias, né? Perseguições. Isso não está descartado, né? Jesus mesmo falou que no mundo a gente ia ter aflição, mas era para ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo e nós também venceríamos, porque nós estamos arraigados em Cristo. Então, muitas das vezes o que acontece é que Deus usa de meios que nós desconhecemos para, através da sua graça, né, para através do sofrimento, manifestar a sua graça, né, e o seu amor nas nossas vidas. Muitas das vezes, essa é a maneira de Deus de nos mostrar que está presente na nossa vida no dia a dia, de nos corrigir de algo, né? É para nos ensinar, não é para judiar, não é para maltratar, mas é para nos ensinar, nos criar, nos dar experiência com Deus. Porque aquele que serve o Senhor tem que ter testemunho vivo daquele que ele serve, né? Como é que eu vou falar para as pessoas que o meu Deus é poderoso e maravilhoso se eu não tenho experiências com ele? Então, esse é um meio de adquirirmos experiência com Deus, através de lutas, através de problemas, dificuldades, onde o Senhor, com seu amor e graça, vem e age em nosso favor. Terceiro tópico, subtópico, aliás, a oração de Jó. Deus se dirige aos amigos de Jó e orienta eles a irem até Jó para que ele interceda por eles, né? Está lá em Jó, no capítulo 42, versículos 7 e 8, ou seja, para eles levarem animais para que Jó ofereça um sacrifício a Deus e Deus, né, através daquele sacrifício, esqueça aquele pecado que eles cometeram ao acusar Jó. Isso mostra que a teologia errada, ou seja, o ensinamento errado, conduz para uma crença errada ou equivocada, né? Os amigos de Jó, eles defendem Deus de forma enérgica e sincera, mas de forma errada, né? O sofrimento não veio como punição, mas como provação. Entenda, às vezes não é punição, é provação, né? E a fidelidade de Jó foi provada por Deus. Ele foi aprovado por Deus, né? Ou seja, ele continua íntegro e com caráter reto, conforme a sua humilhação demonstrou, né? Só uma pessoa de caráter reconhece que está errado, reconhece suas falhas e se retrata, né? Principalmente diante de Deus. Ou seja, esse homem, acusado de pecador pelos seus amigos, é quem agora vai socorrer eles através da oração. Então, muitas das vezes é você quem vai ter que cuidar dos seus amigos, orar por eles, né? Quando passar por um momento desse. Mesmo em frangalhos, mesmo não passando de ruínas, Jó naquele momento, né, atua como sacerdote daqueles que muito feriram com suas palavras, né? É uma semelhança com Jesus Cristo, né? Que ele, mesmo na situação que estava, ali no sacrifício na cruz do Calvário, intercedeu por nós, pecadores. Está lá em Isaías 53, né? Versículos 2 e 3 e versículo 12, né? Terceiro tópico, a restauração de Jó. Primeiro subtópico, a restauração moral e espiritual.
Essa restauração de Jó acontece nas dimensões moral e espiritual, né? As bênçãos que ele recebeu não podem e não devem ser vistas como retribuição, e sim como uma restauração. Ou seja, não, Deus não estava retribuindo, né, com bênçãos, mas restaurando aquilo que ele havia sido tirado dele, né? Ou seja, não tem teologia de retribuição no livro de Jó, né? Onde o ímpio é sempre punido e o justo sempre recompensado, né? A mensagem de Jó é oposta a esse princípio. A lição moral e espiritual do livro é que Deus abençoa os homens porque os ama e não porque estão envolvidos numa troca de favores, uma barganha espiritual. Ou seja, Deus restaurou o que Jó tinha. Ele não retribuiu a Jó porque estava servindo ele fielmente. Então, quando Deus ele quer te dar algo, não quer dizer que ele está te retribuindo o que você faz, que é louvar e engrandecer o teu nome. Apenas ele está te dando aquilo que realmente é seu. Ele está te restaurando o que é seu. Está te te trazendo de volta aquilo que você perdeu, né? E isso não pode ser entendido nem como troca de favor e nem como barganha espiritual. Com Deus não se negocia, né? Esse negócio, se o Senhor me der tal coisa, eu vou te servir assim, assim, assado. Isso não funciona com Deus. Você tem que servir Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, né? Servir primeiro, né? Buscai primeiro o reino de Deus. As outras coisas lhe serão acrescentadas, né? Mas primeiro, prioridade na nossa vida é Deus. Segundo subtópico, restauração social e material. A restauração de Jó acontece também na dimensão social e material. Está lá em Jó 42, versículo 11. Tudo aquilo que sobreveio sobre ele, né? Feridas físicas, emocionais, expulsou ele do convívio social. E Jó suporta sozinho o que pensavam ser um julgamento de Deus, né? Ele sofre sozinho. Agora todos veem a graça divina derramada sobre ele. E, portanto, era essa hora de quê? Dele voltar ao convívio social, porque Deus restaurou a Jó. E ele podia voltar ao convívio social e desfrutar tudo o que o Senhor Deus lhe deu, pois o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Está lá em Jó, capítulo 42, versículo 10. Ou seja, da mesma forma, a restauração que o Senhor Jesus faz na vida do ser humano leva em conta todas as dimensões da vida, né? Ou seja, ele restaura a vida espiritual, vida moral, vida social e material, trazendo dignidade ao homem por meio da graça divina, né? Ou seja, o homem passa a ter um pai, que é Deus, o homem passa a ser visto moralmente na sociedade, ele passa a fazer parte da sociedade e começa a ter prosperidade material dentro daquilo que é a vontade de Deus para a vida dele, né? A cada um o Senhor age de uma forma. Isso é quando Deus restaura o homem através de Jesus, né? No caso de Jó, ele restaurou a Jó e devolveu a Jó aquilo que era dele em dobro. É assim que Deus faz, né? Você passa pela prova difícil com Deus ali do teu lado, e quando você termina aquela prova, ele vem, entrega o que é teu e te abençoa grandemente, se você estiver fielmente na presença do Senhor, assim como esteve Jó, né? Conclusão. Nós chegamos ao final de mais um trimestre. Aprendemos que nem sempre os ímpios são punidos e os justos são recompensados.
Deus julga os perversos e abençoa os justos, pois todos fazem parte de um universo governado por leis e princípios morais. Ou seja, tudo aquilo que você planta, você colhe, né? Deus te dá a condição de você escolher. Porém, você escolhe o que planta. A colheita é obrigatória. Deus, ele é soberano e pode atuar fora das linhas que acreditamos que ele opere. Deus, ele não age como homem. Ele pode fazer as coisas diferentes do que o homem pensa, né? Então, nós podemos aprender que Deus não nos prova porque quer nos punir, mas porque nos ama, né? E ele deseja demonstrar ao seu adversário, o diabo, que os homens podem servi-lo sinceramente, sem relação de troca. E Jó provou que o diabo estava errado e que Deus esteve sempre certo. Ou seja, a função do inimigo é tentar te tirar da presença de Deus e tentar fazer com que Deus sinta vergonha do ser humano. Mas Jó, ele é um exemplo do que nós devemos ser na presença do Senhor, sempre fiéis. Em 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 7, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão e buscando a quem possa tragar, ao qual, esse é o versículo 9, ao qual resistis firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre vossos irmãos no mundo. Amém? Então, que Deus em Cristo Jesus vos abençoe, né? Vos guarde e que fiquemos todos na gloriosa paz do Senhor Jesus.